tudo que Deus criou é glorioso. Toda a obra de Deus é magnífica, fantástica. A palavra de Deus revela que esse Deus que se revela para nós, pela sua palavra, ele revela que tudo que existe foi criado por ele. E sem ele, nada do que existe existiria. Você, quando olha para o mar, que obra grandiosa! O infinito de água que não sai daquele ponto. E dentro dessas águas existe outro mundo de Deus glorioso. Dentro do mar existe um mundo vivo de criaturas. Você olha para a terra, você vê as obras que estão na terra. A natureza, as árvores, os animais, as aves do céu, os animais. Você olha para o céu, que obra gloriosa! O céu, o universo. E diz a palavra de Deus que os céus manifestam a glória de Deus. Como o céu é infinito, não tem começo nem fim. Como o céu é glorioso, ele revela a glória de Deus, porque diante dessa obra tão gloriosa, existe um ser muito mais glorioso que criou esta obra. E o que eu quero aqui nesse momento falar para você é da grande obra de Deus. A gente vê o ser humano, o homem, uma criação de Deus. Que obra gloriosa! E o homem cria várias obras. Irmãos, Deus deu ao homem uma capacidade de criar. Olha a criação dos homens, tanto para o bem como para o mal. As obras estruturais, os edifícios, os carros, a tecnologia. Gente, isso é grandioso. A criação do homem é grandiosa, sim. O homem criar uma máquina que consegue comunicar duas pessoas, uma do lado do mundo e outra do outro lado, e ao mesmo tempo as pessoas estão se vendo, estão se falando, uma distância de milhares e milhões de quilômetros, mas a voz está dentro do tempo. A gente está aqui agora conversando. Isso é uma criação do homem. A internet, coisa gloriosa. Esse ser que Deus criou. A gente, quando vai olhar, meu irmão, computador. Irmão, computador, ele faz tudo. Foi criado pelo homem. Uma criação gloriosa de Deus. O homem que cria tantas coisas gloriosas, mas ele foi criado pelo ser mais glorioso, chamado Deus. E a gente começa a analisar as obras de Deus, a grandiosidade de Deus. Tudo que Deus criou e nos mostra a sua grandiosidade, o planeta Terra, os astros, os universos, o universo,
com os seus astros, as estrelas, os cometas, os elementos que estão no céu, as coisas na terra, o mundo dos insetos, das bactérias, um mundo invisível que é preciso de um microscópio para poder enxergar. Irmãos, a obra que Deus, as obras de Deus são grandiosas. O ser humano em si é uma obra grandiosa de Deus. O cérebro, a ligação dos nervos, o corpo humano, com o seu funcionamento, com os seus órgãos, tudo perfeito, funcionando em sincronia. A terra, que está suspensa no ar, não tem nada segurando a terra, nem embaixo, nem em cima, nem de um lado, nem do outro. Não tem cabo de aço segurando a terra no espaço, no universo. Este mundo está suspenso no universo. Gente, isso é coisa gloriosa. Quando a gente começa a parar para tentar raciocinar, a gente começa a se gloriar em Deus. A criação gloriosa de Deus. Mas agora, eu quero chamar você para a obra mais gloriosa de Deus. Aonde Deus vai se manifestar nesta obra de uma forma plena. A obra gloriosa de Deus, aonde Ele vai se manifestar de uma forma plena. Eu quero falar dessa obra. Você sabe que obra é essa? Você sabe não? Jesus. Jesus. A obra magnífica de Deus, que supera todas as outras obras. Porque todas as outras obras vai perecer. Por mais magnífica que ela seja, por mais gloriosa que ela seja, tudo vai deixar de existir. O céu é lindo, a terra é linda, a natureza é linda, os animais são lindos, a vida humana aqui é linda. Tudo vai deixar de existir. Tudo vai deixar de existir. O céu e as obras que neles hão se queimarão, deixarão de existir. Tudo vai perecer. O apóstolo Paulo diz que tudo que é visível é temporal, deixará de existir. Jesus Cristo, a obra de Deus. Que obra é essa, irmão Wellington? Jesus não é Deus? Jesus é uma obra? É aí que entra a gloriosidade de Deus nesta obra, que é Jesus. É a obra de Deus em favor do homem. Essa é a maior obra. É essa obra que Deus quer que você olhe. É essa obra que Deus quer que você se dirija. É essa obra que Deus quer fazer você enxergar. A obra de Deus que é Jesus. Que Ele criou para te salvar. Essa obra que salva. Salvar você. Deus não está preocupado em salvar o planeta. Deus não está preocupado em salvar os animais. Deus não está preocupado em salvar o mar. Em salvar os rios. O que Deus quer salvar é você. Porque a terra, o mar, os peixes, a natureza, tudo isso vai perecer, deixar de existir. Mas você, ser humano, o homem, ele nunca vai deixar de existir. Ele vai existir eternamente. E Deus quer salvar você, para que essa existência eterna
não venha a ser distante dele, no juízo, na condenação. Deus quer salvar você para que a sua existência eterna seja com Ele, seja na vida eterna que Ele proporciona para você e para mim. E tudo isso Ele proporciona pela grandiosa obra que Ele realizou. Essa obra que é Jesus. Bom dia, seu Jorge. Jesus é essa gloriosa e grandiosa, magnífica, esplêndida obra de Deus. É a obra da salvação que Deus quer que você veja essa obra, creia no propósito, na finalidade pelo qual Deus manifestou essa obra. Eu acho interessante que vem alguns homens perguntando a Jesus qual era a obra de Deus para eles se dedicar, fazer, se empenhar nela. Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta qual? Jesus. E Ele enviou, Ele manifestou essa obra, para quê? Para salvar o ser humano. Outra obra grandiosa de Deus somos nós. Outra obra gloriosa de Deus somos nós. E Jesus, Ele é a grande obra gloriosa de Deus, porque tornou-se como nós. Olha que coisa maravilhosa de entender, nossa compreensão simples. A gente precisa entender isso. Deus quer que a gente entenda essa grande obra dele. Essa grandiosa obra de Deus que é Jesus, é a obra que se tornou humano como nós, para salvar essa grandiosa obra que somos nós, seres humanos. Para salvar a nós, Ele se tornou como um de nós. E diz a palavra, a revelação gloriosa de Deus para nós, a sua palavra, que ali estava a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habitando corporalmente em Cristo, esta obra grandiosa que foi feita para nos salvar. Porque a nossa vida não tem fim. O nosso viver, a nossa existência não tem fim. O que tem fim é a existência neste mundo aqui. É este mundo e não nós. Deus quer salvar você. Deus quer resgatar sua alma. Essa obra gloriosa de Deus chamada Cristo foi manifestada ao mundo, trazendo a salvação para você, para mim, para todos os homens. Deus não está preocupado em salvar o planeta Terra. A terra e as obras que nela hão se desfarão então reservada para o dia do juízo. O céu e os elementos que nele há vão se desfazer. Tudo passa. Mas o ser humano, ele vai para uma eternidade sem Deus. Mas se ele crê nesta grande obra de Deus, que é Jesus, ele vai ser contemplado com a graça da salvação para livrá-lo da eternidade sem Deus. A obra de Deus, magnífica, grandiosa, o ápice da obra de Deus, Jesus, foi feita para essa finalidade. Salvar, salvar, salvar você. Você que está aí agora. Aquele que está do seu lado. Toda a humanidade. A obra de Deus foi para salvar toda a humanidade. Independente da cor,
da raça, da religião, da cultura, da posição social, de usos e costumes. Ele quer salvar a todos, independente da religiosidade, porque todos estão dentro de condenação. E ele veio para salvar todos que se haviam perdidos. A obra grandiosa de Deus foi para trazer outra obra grandiosa, a reconciliação com Ele. O ser humano é uma obra grandiosa de Deus, diante de todas as obras. E Jesus tornou-se um ser humano, é a obra grandiosa de Deus. Sobre todas as obras, Jesus, creia nesta obra para se salvar. Esta obra manifesta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o propósito de Deus, a paciência de Deus pelo homem. Esta grande obra que Deus fez, o ser humano. E por que Deus fez tudo isso para salvar o homem? Porque Deus não está interessado em salvar o planeta. Porque Deus não está interessado em salvar os animais. Porque Deus não está interessado em salvar a natureza. Sabe por quê? Eu vou te responder. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai deixar de existir. Tudo isso vai perecer. Por mais bonito, grandioso, impressionante que seja. Natureza, planeta Terra, animais, céu, lua, sol, tudo isso vai deixar de existir. Porque Deus quer salvar o homem. Porque o homem é um ser pessoal que foi criado para viver eternamente. Não tem fim. O homem, ser humano, não tem fim. E o homem é um ser consciente, um ser pessoal, que vai existir eternamente, consciente, com entendimento. O homem vai existir com razão e consciência. Ele nunca vai perder. E é aí que Deus quer salvar. Porque ele vai estar numa eternidade sem Deus, consciente, lúcido e sóbrio, existindo. Só que dentro de uma situação de juízo e condenação. E Deus não quer isso. Por isso que Deus proveu. Por isso que Deus manifestou esta grande e gloriosa obra, que é a obra sobre todas as outras obras que Deus criou. Jesus, para salvar você, eu e toda a humanidade. Que você entenda isso. A importância de Jesus. E não só a importância de Jesus, mas o objetivo pelo qual ele veio. E que você entenda a sua necessidade dele. A importância de Jesus para você. Porque você precisa. Precisamos entender isso. Que esse Deus glorioso revela esta grande revelação divina da manifestação da grandiosa obra de Deus. Que obra é essa? É o próprio Deus se manifestando como um homem, vindo ao mundo, habitando entre os homens, para salvar os homens. Vamos parar um pouco para entender isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Esta é a grande revelação que o Evangelho nos traz. O Verbo se fazer carne. O Deus Criador se fez criatura. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo rico, glorioso, todo-poderoso, se fez pobre. Abriu mão do seu poder para se submeter à morte. Nós precisamos entender, aleluias, a gloriosidade desta obra de Deus, Cristo. E a humanidade se perdendo aí, buscando se impressionar, valorizando, se dedicando
Há tantas coisas vãs dentro do sistema religioso, onde o povo vive a mentira de Deus. Buscam tantas coisas, vivem tantas coisas de Deus, se perdendo do mais importante que devem priorizar sua vida. Entender esta grandiosa obra de Deus, contemplar Jesus Cristo, o que Ele representa para nós, por que veio, por qual motivo Jesus veio ao mundo, por que Ele teve que morrer, por que foi importante a ressurreição de Jesus, por que Ele subiu aos céus de volta, por que temos uma esperança de aguardá-lo na vinda dele. Tudo isso você tem que entender para que você chegue a Deus. Você tem que entender e conhecer a Jesus. Sem o conhecimento de Cristo, ninguém chegará a Deus. Porque toda a revelação de Deus, todo o mistério de Deus, tudo que Deus quer que o homem conheça e contemple, está em Cristo. Está em Cristo. E em Cristo nós temos o favor de Deus, a porta de Deus, o caminho para Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a esperança de Deus para nós. É Cristo que nos livra, que nos justifica, que nos perdoa, que nos reconcilia com Deus, pagando o preço da culpa do pecado, que nós não poderíamos pagar, sofrendo castigo pela transgressão dessa culpa, que era para nós sofrer. Ele sofreu. O castigo que nos traz a paz não estava sobre Pedro, Paulo, João. O meio por onde encontramos a paz e a salvação não está dentro de igreja, não está dentro de sacrifício, não está dentro de penitências, não está em flagelos, não está em vida religiosa, não está na boa obra do homem, não está na virtude nem no mérito do homem. O castigo que nos traz a paz, o meio de salvação, o lugar por onde encontramos a direção para Deus, está em Cristo. É Cristo, é Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele recebeu toda a sentença do pecado, para que, crendo nós nele, sejamos justificados por esse grande ato, esse sacrifício vicário, esta grande obra de Deus, que foi consumada, feita, realizada, para nos dar a oportunidade de salvação. O único meio de salvação é Jesus Cristo. E Pedro entende isso. Pedro vai pregar isso. Atos 4:12. E Paulo também entende isso. Paulo vai pregar isso. Romanos 8:1. O próprio Jesus veio dizendo isso. João 3:18. João 3:16. João 3:17. É isso que nós devemos crer. É isso que o Evangelho trata. É isso que devemos ser ensinados e formados no conhecimento dessa realidade, no conhecimento dessa verdade, dentro daquilo que Deus operou, a grande obra de Deus manifestada para os homens ter a oportunidade de salvação. É isso que o Evangelho trata. É isso que nós devemos priorizar. É isso que nós devemos pregar. O Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse Evangelho que mostra esta grande obra de Deus. Este Evangelho que nos convida,
que nos direciona para esta grande obra que é Jesus, Jesus, Jesus. Creia na obra de Deus para ser salvo. Estando nessa obra e comunicando essa obra a outras pessoas que precisam de salvação. E que Deus continue nos abençoando, hoje e para sempre. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus Pai, por esta grande obra que Tu manifestaste em nosso favor para nos salvar. Jesus Cristo, a obra de Deus para salvar cada um de nós. Obrigado, Deus.